Fala pessoal, professor Cadu Carreiro aqui, vamos continuar a nossa gravação. Agora a gente vai adentrar um assunto que é interessante e vai fazer com que a gente possa consolidar uma série de informações, porque durante muitas etapas das nossas aulas a gente já falou sobre fato gerador, e agora vamos ver a teoria que envolve todo o conceito de fato gerador, né? Que a gente encontra basicamente lá no CTN, dos artigos 114 a 118. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, né, eu faço os apontamentos aqui no PowerPoint para a gente poder ir acompanhando a aula. É a crítica feita ao código, né? Porque o código, quando ele define fato gerador, ele diz o fato gerador será uma determinada situação, ou seja, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que fato gerador é, como o próprio nome diz, é um fato. E aí ele fala assim, ó, fato gerador é uma situação definida em lei. Quer dizer, como que um fato é definido em lei? Um fato é algo que acontece no dia a dia. O fato é o fato, né? Tanto é que as pessoas consideram pleonasmo dizer fato verídico. Se é um fato é porque aconteceu. É porque realmente existe no mundo fenomênico, né? Ou seja, no mundo dos fenômenos. No entanto, o CTN diz fato gerador é o que está escrito na lei. Não, fato não é o que está escrito na lei. Fato é o que aconteceu. O que está escrito na lei é uma hipótese. A lei vai descrever uma determinada ação, uma determinada situação que se ocorrer no mundo verdadeiro, no mundo real, será considerado um fato que gera alguma coisa, portanto, fato gerador. No entanto, quando o CTN diz que fato gerador é uma situação definida em lei, ele está contradizendo a teoria sistêmica do direito. Por quê? Porque o direito prevê que o que está escrito em lei é algo abstrato, é algo que se aplica de maneira abstrata, é lei. Aí o que acontece na vida real é um fato. Por isso que os doutrinadores preferem chamar o que está previsto na lei como uma hipótese. É uma hipótese que vai gerar o quê? Vai gerar alguma obrigação tributária. Portanto, vai fazer incidir um tributo. Por isso chamado pela doutrina de hipótese de incidência. O próprio CTN, em outros termos, que é inclusive no vídeo anterior, quando ele fala do artigo 113, parágrafo 1º, quando ele trata sobre a obrigação tributária, ele diz que ela surge com a ocorrência do fato gerador. Aí sim, olha, a obrigação, eu estou lá vivendo minha vida. Eu só vou me obrigar por alguma coisa se a lei disser que eu sou obrigado ou se eu assinar algum contrato. Beleza, fora isso eu não sou obrigado a nada. A não fazer nada que a lei não me obrigue. Beleza. E quando que surge a obrigação tributária? Quando eu, como contribuinte, pratico determinado fato que a lei diz que é um fato gerador. Por isso, o artigo 113, parágrafo 1º, está coadunando, e esse sim é elogiado pela doutrina, ao dizer, ocorreu o fato gerador, surge a obrigação tributária. Ou seja, ocorreu o fato gerador, que a gente chama de situação em concreto, ou que a doutrina chama de fato imponível. Então, essa primeira distinção aqui em relação à classificação doutrinária, que a previsão legal, o fato gerador é a situação definida em lei. Ou seja, existe uma previsão legal, e toda previsão legal é uma situação abstrata, e é chamada pela doutrina de hipótese de incidência. O próprio CTN, no entanto, consegue trazer melhor o conceito de fato, dizendo com a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Toda essa discussão serve para você entender um pouco melhor, e a gente tem feito isso ao longo de todos os dispositivos do código. No entanto, você precisa estar atento ao seguinte: em concurso, o que é importante saber para efeito de concurso é saber que as duas situações, tanto a abstrata quanto a concreta, tanto a prevista em lei como a que acontece na vida real, são chamadas de fato gerador para efeito de concurso. Então, tanto o abstrato como o concreto, tanto o fato como a hipótese são chamados de fato gerador. Então, veja bem, apesar de conceitos distintos, na prática, muitas vezes o fato gerador e a hipótese de incidência são utilizados como sinônimos.
Então, para você entender o caminho que nos leva até o pagamento do tributo, ele começa com a situação prevista em lei, chamada de hipótese de incidência. Então, a lei vai dizer, fazer tal coisa. Sei lá, no caso do imposto de renda, auferir renda, é uma hipótese de incidência. Isso gera alguma obrigação? Não. O que vai gerar obrigação realmente? É quando o fato gerador acontece, ou seja, quando a pessoa vem a auferir renda. Acontecendo o fato gerador, surge a obrigação tributária, que se consolida com o crédito tributário, né, e que pode ser extinto pelas formas ou pelas modalidades de extinção do crédito tributário. Então, por isso que aqui está uma setinha, né, porque esse é o caminho correto que acontece em relação à hipótese de existência, fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário. Então, a gente está aqui nessa teoria do fato gerador, tanto em relação ao sentido abstrato, como em relação ao sentido do concreto. Por quê? Porque a própria CTN vai dizer o seguinte, ó, fato gerador da obrigação tributária é uma situação definida em lei. E essa foi a crítica que a gente já explorou, mas beleza. Situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. E aqui toda a discussão é retomada nessa análise do artigo 114, extremamente importante. O que você precisa saber aqui? Sempre que artigo 114, a literalidade da lei. Situação prevista em lei é necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador. E a hipótese de incidência está no mundo do dever ser. A lei traz um dever ser, um dever ser. Se acontecer isso, essa é a situação que surge. Configura, portanto, uma hipotética ideal, situação hipotética ideal que se pretende ser tributária. Sim, por exemplo, fato gerador do ICMS, circular a mercadoria. Cadê? A mercadoria circulou? Não. A lei está prevendo abstratamente que toda vez que um determinado comerciante fizer circular uma mercadoria, incidirá o fato gerador da obrigação tributária do ICMS. Então é isso. Aí, o fato gerador ocorre quando essa mercadoria circula. É a própria situação no mundo fático que ocorrida atrai a incidência da norma. Então a obrigação surge, né, tendo previsão legal, ocorrendo o fato de verdade, surge a obrigação tributária. Então veja bem, o artigo 114 não estabelece a definição muito boa sobre fato gerador. Ele, na verdade, vai dizer o seguinte, olha, por quê? Porque o fato gerador ele está previsto, na verdade, em cada uma das leis que instituem o tributo. Ou aqui mesmo no CTN, que vai trazer sobre normas gerais sobre um determinado tributo. Então, o fato gerador ele é definido pelo tributo. Então, quando você vê auferir renda, tem lá a lei do imposto de renda, que vai dizer auferir renda é fato gerador do imposto de renda. Circular mercadoria, fato gerador do ICMS, e por aí vai, entre todos os impostos e taxas que a gente conhece. Então, o CTN não estabelece expressamente um conceito de fato gerador. Ele diz que, olha, o fato gerador é uma situação necessária e suficiente para que ocorra a obrigação tributária. Outros detalhes aqui que colocamos nesse slide, ó, a hipótese de incidência integra o antecedente ou o pressuposto da norma tributária. Sim, porque a gente está falando sobre aqui, é uma questão doutrinária teórica, que a hipótese de incidência, né, que é o que está na lei, vai prever o antecedente, o pressuposto da norma tributária impositiva. Já o fato gerador é a própria situação no mundo fático que ocorrida atrai a incidência da norma. E aí, o outro detalhe sobre essa descrição de fato gerador do artigo 114 é aquele que prevê a situação necessária e suficiente. Então, necessárias são os requisitos, as situações que devem estar presentes, requisito que precisa estar presente para configurar o fato típico. Então, necessária, tudo isso que está previsto em lei, às vezes se na lei tiver um verbo e uma situação. Então, por exemplo, o imposto de renda, auferir renda. Então, auferir renda é uma situação necessária para que o fato gerador ocorra do imposto de renda. E suficiente, basta ocorrer o fato previsto em lei para que surja a obrigação. Então, não precisam de outras circunstâncias além daquelas que estão já previstas ali na lei. Ocorreu. Enquadrou certinho? Foi necessário? Foi necessário, porque estava previsto em lei. Foi suficiente? Foi, porque precisa de mais coisa? Não, não precisa. Então, necessário é suficiente a ocorrência da obrigação. Então, o exemplo típico que a gente trouxe aí, ó, para incidir o IPI, por exemplo.
São 3 situações: saída de um produto industrializado de um estabelecimento industrial. Então, essas 3 situações são necessárias e, ao mesmo tempo, elas são suficientes para que o fato gerador do IPI ocorra, né? Sendo que nenhuma delas sozinha será suficiente para a caracterização de sua ocorrência, e também é preciso que a situação, além de necessária, seja suficiente. No caso, somente serão suficientes as 3 necessárias ocorridas em uma mesma situação, como a saída do bem industrializado da indústria. Então, olha só, esse desenho aí, ele expressa bem e consolida todo esse conhecimento que eu falei através de um exemplo. Por exemplo, o imposto de exportação. Então, promover exportação é o fato gerador. E aí, quando acontece a saída do território nacional de produto nacional industrializado, é a hipótese de incidência. Então, a lei vai dizer, sair do território nacional, produto nacional, nacionalidade, vai ser um fato gerador, vai ser uma hipótese de incidência do imposto de exportação. Quando alguma determinada empresa ou indústria, enfim, promove essa exportação, ocorre de fato o fato gerador, e nós temos o que a doutrina chama de subsunção. A gente já viu questão sobre isso, tá? Subsunção do abstrato ao concreto, ou incidência. Pronto, subsunção do que está previsto aqui abstratamente ao concreto, vai surgir o fato gerador. Dando sequência, como a gente viu, existe uma diferença bastante importante que a gente precisa saber entre obrigação principal, obrigação tributária principal e acessória. Não vamos repetir essas diferenças, vamos apenas fazer os apontamentos de que o artigo 114 trata da obrigação tributária principal, fato gerador da obrigação tributária principal, que é basicamente, o principal é pagar, pecúnia, arcar com aquela responsabilidade de pagamento. Já na obrigação tributária acessória, a gente sabe que é fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a lei prevê no artigo 115 do CTN o que vem a ser o fato gerador de uma obrigação acessória. Então, o fato gerador da obrigação acessória é uma situação que, na forma da legislação aplicável, impõe o quê? Então, eu tenho uma legislação que vai impor também. Faça isso ou não faça isso. Então, a prática ou a abstenção de um ato que não configure obrigação principal. Então, tá aí, características do fato gerador da obrigação acessória. Prática de ato ou abstenção de ato, que não configure obrigação principal, ou seja, que não é pagamento, né, de tributo ou de multa tributária. E outros exemplos aí, vai ter lá a legislação dizendo, você, contribuinte, deve escriturar os livros fiscais assim, assim, assado. Você, contribuinte, deve entregar as seguintes declarações. Então, tá obrigando alguém, isso é uma obrigação, é tributária e é acessória, porque de acordo com essa situação aqui apresentada do artigo 115, que muito cai em prova. A gente tem um quadrinho aí que apresenta a diferença entre obrigação tributária principal e acessória. Bom, uma diferença interessante também a ser ressaltada é fato gerador de obrigação principal está previsto em lei. Lei em sentido estrito mesmo. Lei formal ou instrumento normativo com mesma força, né? Medida provisória, enfim, ou os outros tipos de lei complementar, lei ordinária. Então, a obrigação principal está prevista em lei. Já a obrigação acessória, como essa de entregar, escriturar, geralmente está prevista na legislação, ou seja, você tem a possibilidade de decretos regulamentadores prevendo obrigação, fato gerador de obrigação acessória. Exatamente pelo fato de que os decretos regulamentadores têm características de dar fiel execução à lei. A lei prevê uma determinada situação, mas não consegue ser muito específica. Então é preciso que surja um decreto, feito, por exemplo, pelo chefe do Poder Executivo, esclarecendo algumas coisas, dando fiel execução a algumas coisas e disciplinando algumas coisas que estão na lei. Existe toda uma discussão do qual é o alcance desses decretos. Porque se você só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa prevista em lei, teoricamente um decreto não deveria te obrigar a entregar alguma coisa, por exemplo, entregar uma declaração que a lei não obrigou. Mas apesar disso, a maioria entende que os decretos, mesmo que tragam essa obrigação, desde que eles coadunem com a lei e estejam dando fiel cumprimento à lei, eles podem sim obrigar determinadas
situações, até por causa disso que a gente está falando, né? O decreto vai dizer lá, entregar a declaração, escriturar dessa maneira, vai trazer os pormenores e dando fiel execução. Não pode dizer mais, não pode fazer com que se cobre um tributo mais do que deveria, que estava previsto na lei. Por quê? Porque eles têm esse condão de facilitar, instrumentalizar, concretizar o cumprimento da principal. Afinal, provavelmente, se essas obrigações acessórias não tivessem previsão, ia ser muito mais difícil se apurar o valor devido de um tributo a ser pago. Então, nós temos como exemplos aí decretos e resoluções que obrigam a entrega de declaração. E aqui um quadrinho que aponta as principais diferenças, né, entre as obrigações principais e acessórias. A obrigação principal é patrimonial, a acessória é instrumental. A obrigação principal sempre decorre de lei. Então não pode ter lá um fato gerador de obrigação principal prevista em legislação ou decreto ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que estar na lei. Já a acessória decorre de legislação. A obrigação principal faz com que surja pagamento de tributos e multas e a acessória é a positiva, ou seja, fazer algo, né, inscrição em cadastro, emissão de notas, entrega de declarações, e a negativa é tolerar a fiscalização, entre outros. Então, tipicamente, pagamento pecuniário do Estado e a acessória é um instrumento de controle ou mecanismo de fiscalização de tributos. O fato gerador, nesse estudo da teoria do fato gerador, a doutrina aponta os aspectos que envolvem esse fato gerador, né? Que é, como estou falando, tem uma lei, tem um verbo e alguma coisa que se deve acontecer, que está previsto em lei que vai acontecer, beleza? Mas ele se consolida nos diversos aspectos. Que aspectos são esses? São os 5 aspectos. O principal deles é o material, que é o fato gerador em si, o fato gerador propriamente dito. Que é nesse caso, auferir renda. Beleza. Então, esse é o fato gerador do imposto de renda. Auferir renda. Ok? É o aspecto material. No entanto, eu preciso trazer outras definições para poder consolidar a obrigação tributária em forma de crédito tributário. Então, por exemplo, onde que ocorreu esse fato gerador? É o aspecto espacial. Está aqui, ó. Em que local ocorreu o fato gerador? Isso é importante? Claro que é importante. Para saber exatamente, muitas vezes, quem é o ente competente. No caso do imposto de renda, a gente sabe que é a União. Mas se a gente estiver falando de um IPTU, a propriedade, ser proprietário de um imóvel urbano, é importante? Espacial? Sim, para eu saber qual é o município que vai cobrar esse IPTU. Ou então, para saber se está numa zona urbana ou zona rural, para saber se cobra IPTU ou ITR. Então, o aspecto espacial é importante. O aspecto temporal, que é assim, quando que ocorreu esse fato gerador? Então, ocorreu, onde ele foi e quando que aconteceu. A lei também vai definir o momento da ocorrência do fato gerador. Ele é de fundamental importância para precisarmos da aplicação do princípio da irretroatividade, é óbvio. Porque se surge uma lei hoje, ou alguma alteração, ou algum complemento, alguma obrigação nova, e aí eu começo a cobrar o quê? O princípio da irretroatividade eu começo a cobrar daqui para frente, do surgimento da lei para frente. Então, para eu saber se determinado fato gerador vai ser tributado por aquela alteração legislativa, eu preciso saber quando ele ocorreu. Se ele ocorreu um dia antes, não. Se ele ocorreu um dia depois, sim. Então, basicamente isso. O aspecto temporal. O aspecto pessoal é o sujeito, o chamado sujeito passivo, né? Aquele que será o devedor do crédito tributário. Então, o aspecto pessoal, que a gente chama de contribuinte, né? Contribuinte é mais específico, você pode ter a figura de contribuinte ou de responsável. No entanto, é basicamente o sujeito passivo. Também tem o sujeito ativo, que é aquele que vai cobrar. É o ente responsável por cobrar aquele tributo. Então, eu preciso saber quem tem que cobrar e quem tem que pagar. Então, para isso, eu preciso localizar o contribuinte, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, e também o ente político credor. Além disso, eu preciso saber quanto se deve pagar, que é o aspecto quantitativo. A maioria dos impostos, por exemplo, se calcula apurando o valor da base de cálculo vezes uma alíquota. Tá? Isso não é uma regra geral, tudo assim, mas a maioria é. Mas eu tenho outras formas de calcular também. O importante é a lei vai prever qual é essa fórmula de cálculo e, portanto, quanto que se deve pagar. É a aplicação dos elementos aí, alíquota e base de cálculo.
Então é importante a gente entender esses 5 aspectos da obrigação tributária que decorrem do fato gerador. A norma jurídica tributária e a doutrina vai consolidar o entendimento nos chamados aspectos antecedentes e aspectos consequentes. Então, dos 5 apresentados, eu tenho aí o material, que é o próprio fato gerador. Por exemplo, aí a gente tem como exemplo aqui, ó, ser proprietário de bem imóvel. Isso é o fato gerador lá do IPTU. O espacial, onde está esse imóvel? A lei vai dizer, né? Vai ser em relação ao imóvel localizado no município tal. Temporal, quando que acontece? No primeiro dia do ano vai ocorrer o fato gerador. E depois os aspectos consequentes, que é identificado essas circunstâncias aqui. Material, ocorreu a propriedade, eu sei onde esse imóvel está e sei quando que ele é cobrado. Agora eu preciso, como aspectos consequentes, para poder cobrar da pessoa devida, identificar o aspecto pessoal, ou seja, quem pode cobrar e vai fazer o lançamento, que é a fazenda, e quem será cobrado, que é o proprietário. Então, esse é o aspecto consequente. Além disso, quanto que eu vou cobrar dessa pessoa que eu identifiquei agora, que é basicamente, nesse caso do IPTU, é a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel, e aplicando-se uma alíquota de, no exemplo dado aqui, 1%. Então, todos esses aspectos aí são importantes. Então, veja, o ideal é que esses 5 elementos ou aspectos de um determinado tributo ou dos impostos que tem a ver com o fato gerador, eles estejam previstos na lei. A lei diga qual é o que será considerado base de cálculo, o que será considerado alíquota, quem deve pagar, enfim. O momento da ocorrência. Tá, mas há casos em que, se a lei nada disser, o próprio CTN estabeleceu circunstâncias importantes a serem analisadas como consideradas momentos da ocorrência do fato gerador. No entanto, o CTN trouxe 2 situações diversas ou distintas. Quando que a gente considera ocorrido o fato gerador? Quando é uma situação de fato, ou seja, algo que aconteceu no mundo normal, e aí, pum, a partir do momento em que aconteceu, a gente considera ocorrido o fato gerador. Então, essa é uma situação de fato. Não há uma consequência jurídica, é uma situação que não tem nenhuma previsão legal para aquilo anteriormente. Obviamente que após essa situação de fato ocorrer, ela vai se submeter agora sim a uma situação jurídica legal, porque vai ser um fato gerador, obrigação tributária, ok. Ou a situação também chamada jurídica, que é uma situação prevista em lei, dizendo, a lei já prevê que isso aqui é uma situação jurídica. Quando que isso vai ser considerado o momento de ocorrência do fato gerador numa situação jurídica? É isso que a gente vai analisar aqui à luz do artigo 116. Então, olha só, trata-se, portanto, do elemento temporal, que é o chamado momento da ocorrência do fato gerador. A lei, ocorre o fato, e é o momento que é considerado pela lei como ocorrência do fato gerador. Porque, olha só, tem uma lei e ocorre o fato, mas eu preciso agora distinguir quando que é considerado fato gerador. Por exemplo, o imposto de importação é importar mercadoria. Qual é o momento de ocorrência do fato gerador? Não é o momento em que ela no momento da declaração lá aduaneira, por exemplo. Porque se você for considerar apenas o momento em que ela ingressa no território nacional, de fato ela ingressa, às vezes está no avião, ingressa pelo ar. No momento que ocorreu, não, ocorreu o fato gerador, não. Você vai considerar uma situação jurídica de entrega da declaração. Um outro detalhe interessante aqui, como eu já expliquei, o artigo 116 prevê casos em que não está na lei que institui determinado tributo esse momento. Por isso, o início do artigo 116 é bem importante quando ele diz salvo disposição de lei em contrário. Ou seja, qual é o objetivo do legislador? Ei, legislador, quando você for instituir um tributo, preveja na sua lei qual o momento que você considera de ocorrido o fato gerador. Se você não fizer essa previsão, considera-se de acordo com o que está previsto no 116. Situação de fato e situação jurídica. Beleza, falei isso tudo. E aí, qual é, portanto, então, na situação de fato, considerado, segundo o CTN, ocorrido o fato gerador? Situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Então, basicamente isso. Ocorreu uma situação, essa circunstância ocorreu de verdade, material, foi necessária e produziu os efeitos.
Então, o que a doutrina entende como aplicação do artigo 116.1? A situação de fato ela tem a ver com a relevância econômica daquilo que aconteceu. Não existe uma exigência legal anterior para que se considerem constituídas. Se encontram presentes todos os elementos necessários para aquela situação produzir efeito. Por exemplo, importação de mercadoria, entrada de mercadoria ou circulação de mercadoria e prestação de serviço. Então, vai dizer lá a lei, momento da ocorrência de uma situação de fato, importação de mercadoria, ou então entrada da mercadoria em um determinado estabelecimento, ou então circulação de mercadoria. Ué, mas teve uma situação anterior jurídica, sim, que foi a compra e venda de uma mercadoria, por exemplo. Não, mas aí que está. O fato gerador não é a compra e venda de uma mercadoria. O fato gerador é a circulação da mercadoria. Então, a compra e venda é uma situação, e aí coloquei a mercadoria no caminhão, e tem que emitir a nota, porque ela vai circular de um estabelecimento para outro. E aí, essa circulação é uma situação de fato, e eu verifiquei a circunstância material, que foi, ela circulou, e é necessária que ela circule, e que, ao circular, ela produz os efeitos, ou seja, ela está indo de um estabelecimento para outro. Então, essa situação. Basicamente é o seguinte, interprete o artigo 116 da seguinte maneira. Situação de fato é aquela que ocorreu materialmente, necessariamente, e que produziu os efeitos que lhes são próprios. Aí o inciso 2 do artigo 116, ele vai tratar sobre esse fato gerador, momento da ocorrência do fato gerador da situação jurídica. Que diz, trata-se de situação jurídica desde o momento em que estejam definitivamente constituídas. Então, é uma situação já prevista em lei, com consequências e efeitos jurídicos. E aí, quando tudo que está definitivamente constituído, ocorre a completude do evento, consolidado está. Então, quer ver, fato gerador do IPTU e IPVA, que são situações... qual é o fato gerador? Ser proprietário lá do IPTU. Então, é uma situação jurídica encontrada na lei civil sobre propriedade. Sim, porque ser proprietário, se eu alugo um imóvel, eu sou proprietário? Não. Se eu tomo posse de um imóvel, eu sou proprietário? Não. Mas eu preciso... Qual é a situação jurídica que me dará a propriedade? Fazer uma escritura pública e levar a registro essa escritura pública no registro de imóveis. Após esse registro consolidado feito, pronto, agora sim eu sou proprietário. E aí essa situação jurídica está definitivamente constituída e é considerado, portanto, nesse momento. O que a lei diz como uma situação como essa ser definitivamente constituída? A lei vai dizer, no momento em que faz o registro. Então é nesse momento em que a situação jurídica se torna o fato gerador de ser proprietário de um imóvel, por exemplo. Tá bom? Ou então, essa situação, na verdade, o momento do fato gerador do IPTU, ele é mais específico, né? Ele é aquele que ocorre dia 1º de janeiro, por exemplo, porque a lei prevê assim, mas ser proprietário é uma situação jurídica anterior. Então é isso, tratando de situação jurídica, esteja definitivamente constituída. Eu tenho também para a gente entender um pouco sobre essa situação de momento, uma classificação doutrinária sobre classificação do fato gerador quanto ao momento da ocorrência. Então, os fatos geradores podem ser instantâneos, continuados ou de período ou complexo. Basicamente, instantâneo é aquele fato isolado. Aconteceu agora, aqui agora aconteceu, eu ouvi, fato gerador, pronto, acabou. Né? É o fato isolado, que ocorre num determinado momento em que eu identifico ali, ocorreu. Exemplo, entrada de mercadoria estrangeira em território nacional. Ou, no caso do ICMS, circulação de mercadoria. A mercadoria circulou, fato gerador, acabou. Começou, acabou, instantâneo, pum, é isso. Agora, o fato gerador continuado é aquela situação jurídica que se perpetua no tempo como uma propriedade imóvel. Quer dizer, eu consigo identificar, o fato gerador do IPTU é ser proprietário de um imóvel, mas eu sou proprietário todo dia, o tempo todo. Eu não identifico um único dia que eu sou proprietário. Eu sou proprietário, é uma situação, e aí isso é considerado fato gerador continuado. Obviamente que é exatamente por ser continuado que a lei tem que definir um dia específico para cobrar e também para renovar essa cobrança. Nos casos de IPTU e IPVA, isso acontece todo dia 1º de janeiro é considerado ocorrido fato gerador ou até em outros momentos, no caso do IPVA, por exemplo, quando você adquire um veículo novo, etc. E por fim, na classificação que a gente tem aí, sobre tipos de fato gerador em relação ao momento da ocorrência, nós temos o período, né? O fato de período ou complexo. Né? É uma situação composta por diversos fatos considerados em conjunto, como os rendimentos anuais da pessoa física.
Para os fatos geradores complexos, o autor Luciano Amaro nos apresenta uma excelente analogia. Compara o fato gerador a partida de futebol, qual dura 90 minutos, porém é com o apito final do juiz que se encerra. Na espécie, a partida é verificada não pelo último aceno do juiz, mas por tudo que aconteceu. Então, o exemplo clássico aqui do fato gerador de período complexo é o imposto de renda de pessoa física, que geralmente lá até o dia 30 de abril a gente faz uma declaração e lá a gente coloca tudo que a gente auferiu ao longo do ano, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, dia todo, tudo que a gente faz os abatimentos permitidos por lei de despesa médica, né, com saúde, despesa com escola, essas coisas. Tudo isso foi acontecendo dia após dia e foi gerando esse fato gerador do imposto de renda que foi acontecendo nesse período, e por isso é complexo, que se consolida em um único dia lá que eu entrego a declaração, vai se consolidar no imposto a pagar, no imposto a restituir. No entanto, é uma situação composta por diversos fatos. Eu não pego e analiso um fato só, cada dia que aconteceu. Eu recebi um salário, paguei despesa médica, tudo isso é consolidado. Então, fato gerador instantâneo, fato gerador continuado ou fato gerador de período ou complexo. Importante aí para nossa análise. Eu tenho também uma outra classificação, que é em relação da pessoa a quem diz respeito, se são vinculados ou não vinculados, que é basicamente aquela classificação lá de também que tem a ver com o seguinte, ó, o fato gerador vinculado é aquela realizado pela própria administração, como a prestação de serviço de recolhimento de lixo, taxa de lixo, ou a realização de fiscalização para renovação da licença de funcionamento. Já o fato gerador não vinculado é aquele que não diz respeito à atividade da administração, mas ao próprio contribuinte, como, por exemplo, ser proprietário de imóvel rural, adquirir renda, promover venda de mercadoria e importar produto. Que é basicamente aquela classificação que a gente viu lá no início sobre classificação tributária em determinado tributo vinculado ou não vinculado de acordo com uma atividade estatal ou não. O fato gerador também é assim. Se o fato gerador está vinculado a alguma atividade estatal, ele é vinculado. Se não tem nada a ver com uma atividade do Estado, por exemplo, auferir renda. Eu auferir, tenho que pagar o imposto de renda, mas isso não tem nada a ver com alguma coisa que o Estado vai fazer para mim. Então, esse é não vinculado. Sim, um outro detalhe aqui que o próprio CTN fez a previsão é a questão da situação condicionada. Então, antes de falar sobre como o CTN prevê, a gente precisa entender a diferença. O que vem a ser uma situação condicionada e os tipos que existem e como que se aplica isso no direito tributário. O artigo 121 do Código Civil diz que o que é condição? Condição é uma cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro incerto. Então, o que é uma condição? É quando as partes que estão fazendo um determinado negócio jurídico colocam lá uma condição. Eles colocaram porque eles quiseram, foi vontade deles, e essa condição, portanto, é um evento futuro. O que é condição? É um evento que vai acontecer. Não, vai acontecer não. Que pode vir a acontecer. Ou seja, é um evento futuro e incerto. Então, eu posso botar como condição de um negócio jurídico, por exemplo, quando você morrer? Não, por quê? Porque a morte é um evento futuro e certo. Teria que ser assim, se chover daqui a 10 dias, aí a condição... Ou então, se você casar com minha filha, isso e aquilo. Então, é um evento futuro e incerto. Então, primeiro detalhe importantíssimo aqui. Por quê? Porque o evento futuro e certo é termo e o CTN não prevê, no caso aqui termo. Só prevê condição, evento futuro e incerto. Existem dois tipos de condição, a condição suspensiva e a condição resolutiva. É importante que a gente entenda. Qual a diferença? A diferença é que a condição suspensiva é aquela que é o seguinte: eu coloco uma condição, faço um negócio jurídico, coloco uma condição. Mas fala assim, ó, se isso acontecer, ou seja, se esse evento futuro incerto acontecer lá na frente, aí ocorreu a condição. Então, ó, suspensiva. Suspendem a eficácia do negócio jurídico. A eficácia só ocorre com o implemento da condição. Então, eu tenho aqui um negócio jurídico. Todo mundo assinou fazendo ali o acordo entre as partes. Ok? Beleza, fez o negócio. Só que nesse negócio tem uma condição, que é um evento futuro incerto. E ele só vai realmente se consolidar quando essa condição acontecer. Então é como se fosse assim, fizemos o papel, assinamos, chegamos a um acordo, mas ainda não está valendo, ainda não está eficaz. Por quê? Porque está suspenso. Está suspenso até que a condição, caso aconteça, ou seja, com o implemento da condição,
aí sim o negócio jurídico fica eficaz. Então, a condição suspensiva é aquela que suspende hoje o negócio jurídico, em que ele não tem efeitos, não tem eficácia, até que a condição aconteça, ou se acontecer, ou quando acontecer, aí sim ele está valendo. Por isso suspensivo, porque está suspenso. O exemplo clássico que a gente coloca aí, né, a doação de um imóvel de um pai ao namorado da filha, dizendo assim, ei, genro, eu faço essa doação, vamos fazer um documento aqui, eu dou para você esse imóvel. Só que sob condição suspensiva de que você case com a minha filha. Então, se você casar com a minha filha, que é um evento futuro e incerto, esse imóvel será seu. Então, A, que é o pai, promete doar a B, que é o genro, um imóvel, se somente esse B, ou seja, esse genro, passar no concurso público, ou casar com a minha filha. Então, ora, o ato de doação existe, mas não produz qualquer efeito jurídico. Beleza. A outra questão é a chamada condição resolutiva ou resolutória, que é o contrário da suspensiva. Enquanto a suspensiva suspende os direitos, a eficácia, a resolutiva está valendo desde já. No entanto, com o implemento da condição, ou seja, se esse evento futuro incerto vier a acontecer, o negócio se desfaz. Então, o implemento da condição resolve, desfaz, termina, acaba com o negócio jurídico. Quando implementada, extingue o negócio jurídico. Enquanto a condição não se realizar, o negócio produz plenamente seus efeitos. E aí o exemplo, é o caso de doação com encargo. Uma vez uma tarefa não cumprida, resta desfeito. Então eu faço uma doação, então você precisa cumprir essa situação aqui. Sei lá, vou doar para você um terreno gigantesco, sob condição de que você construa uma escola ali no terreno. Se você não construir, o negócio está desfeito. Então, por exemplo, A dou o imóvel a B, que só perderá o imóvel caso se separe C, filha de A. Com a eventual separação, o patrimônio rebaterá. Sim, é esse exemplo que a gente deu de um pai. A filha casa com o genro. Aí o pai vira e fala, vou doar para você, genro, esse imóvel aqui. Com a condição de que, se você se separar dela, o imóvel, a doação é desfeita, deixa de ser seu, volta para mim. Isso é um evento futuro e é incerto, e a condição é resolutória, por quê? Porque quando ela ocorrer, o negócio é desfeito, o negócio acaba, o negócio se resolve. Beleza, expliquei isso tudo para que a gente analise o artigo 117, que vai tratar exatamente sobre o momento do fatirador em negócios jurídicos condicionados. Então, para efeito, veja bem, artigo 117, vamos ler aí. Para efeito do inciso 2 do artigo anterior, que é o quê? Situação jurídica, lembrando, o momento da ocorrência do fato gerador em uma situação jurídica. O inciso 1 é a situação de fato, o inciso 2 é a situação jurídica. E salvo disposição de lei em contrário, é óbvio, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. E aí eu vou ter o inciso 1 que vai tratar condição suspensiva, o inciso 2, condição resolutória ou resolutiva. Sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Então veja se você entende. Quando eu estou falando de condição suspensiva, o fato gerador só acontece quando a condição futura incerta acontece. Ou seja, no momento do implemento da condição. Porque, lembrando, o suspensivo suspende os efeitos, suspende a eficácia. Então, se eu prometo doar um imóvel para o namorado da minha filha, essa doação, esse negócio jurídico, não vai sofrer incidência de fato gerador de TCMD, por exemplo, que é o Imposto sobre a Transmissão de Doação. Não, por quê? Porque só vai acontecer se a condição ocorrer, ou seja, no seu implemento. Então, eu tenho aí o fato gerador, a condição suspensiva, o momento do implemento da condição. Então, quando o negócio jurídico é fato gerador de um tributo e é celebrado sob condição suspensiva, só se considera ocorrido o fato gerador quando se realiza a condição. É óbvio, por quê? Porque o negócio está suspenso até a condição, até o implemento da condição. Já na condição resolutória, diz a lei, sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Então, nesse exemplo que a gente tem, da doação para o filho, para o genro, que diz, se você casou com a minha filha, toma que eu dou para você esse imóvel. Mas se você vier se separar, o negócio está desfeito. Nesse caso, é uma condição resolutória
E aí o imposto é devido no momento da prática. Então, assinei lá o documento de doação, tem que pagar ITCMD. E se lá na frente o negócio vier a ser desfeito, a condição acontece? Ora, não vai ser um nada tributário. Não vou restituir, importante isso, se o imposto aqui foi pago no momento do negócio, e a condição resolutória faz voltar ao momento anterior, não é devido tributo nenhum. Então, sendo resolutória a condição no momento da prática. Então, basicamente entender que na suspensão é no momento do implemento da condição, na condição resolutória é no momento da prática do ato. Então, veja aí, ó, fatirador, condição resolutória, no momento do ato ou negócio jurídico, o implemento da condição não tem efeitos tributários. Sim, a condição aconteceu lá na frente, não tem efeitos tributários. Por oportuno, cabe destacar que o desfazimento do negócio não justificará o quê? A restituição do tributo pago. Condição resolutória é aquela que o implemento da condição resolve, desfaz, dissolve o negócio jurídico. Quando o negócio jurídico é fatirador de um tributo e é celebrado sobre condição resolutiva, o fatirador já se considera ocorrido desde o momento da celebração do negócio, porque a condição resolutória não impede a produção imediata dos efeitos do negócio jurídico. Por exemplo, faz a doação, mas diz que se divorciar, o negócio se desfaz. E aí um quadrinho que a gente tem que diz assim, a condição suspensiva, o negócio só se inicia quando a condição é implementada, fatirador imediato. E na condição resolutiva, o negócio termina quando a condição é implementada, o fatirador é imediato. Sim, um outro detalhe agora, um outro assunto que a gente precisa explicar, que é basicamente o seguinte, as pessoas não gostam de pagar tributos e, em geral, procuram pagar o menos possível. Existem algumas maneiras de se pagar menos tributos. Uma delas é a maneira lícita, que é a chamada elisão fiscal, que é o que a doutrina chama de planejamento tributário. Você está pagando muito tributo, mas se você fizer algumas manobras jurídicas legais e sem problema algum, por exemplo, eu estou aqui, sou uma empresa, uma pessoa jurídica, estou pagando tributo no lucro real. Aí peço para alguma empresa de contabilidade calcular para mim que se de repente, se no lucro presumido ou se eu me enquadrar no Simples Nacional, eu vou poder pagar menos tributo? Então faz isso e chegou à conclusão que realmente, se mudar para o regime jurídico de arrecadação de tributos Simples Nacional, eu vou pagar menos. Fez isso? Beleza. O nome disso é elisão fiscal. A elisão fiscal ocorre quando o contribuinte utiliza-se de meios lícitos para fugir da tributação ou torná-la menos onerosa. Então é para fugir no sentido de não pagar ou tornar menos onerosa. A situação é feita pelo sujeito passivo para reduzir ou não pagar. Elisão fiscal. A doutrina vai dizer que, geralmente, a elisão fiscal é esse planejamento tributário feito antes da ocorrência do fatirador. Então, eu me planejo para poder me enquadrar nessa situação e aí depois o fatirador vai acontecer. Beleza, eu vou pagar menos por causa dessas decisões que eu tomei. Então, a doutrina diz que é feito em momento anterior. Porém, essa regra dita pela doutrina de momento anterior comporta exceções. Então, tem casos em que uma situação eu faço uma elisão fiscal, uma situação lícita, mas é depois da ocorrência do fatirador. É o caso quando eu faço lá, a pessoa faz o imposto de renda da pessoa física. Aí ela tem a opção de lá colocar a declaração simplificada ou completa. E isso vai gerar menos pagamento de imposto de renda. Isso foi feito depois do fatirador e é uma elisão fiscal e é lícita sem problema nenhum. Então é uma das exceções a essa regra doutrinária de que a elisão ela é feita antes do momento da ocorrência do fatirador. Beleza. A outra situação que enseja não pagar tributo ou pagar menos é a chamada evasão fiscal. A evasão fiscal é diferente. Ela é considerada uma atitude ilícita. É quando alguém faz alguma coisa, é uma conduta errada, fora da lei. Meios que não são os legais para evitar o pagamento de tributo ou pagar menos. Geralmente, segundo a doutrina, ocorre após a ocorrência do fatirador. Ou seja, eu vi que é ali que eu pratiquei um fatirador, mas eu quero pagar menos tributo e utilizo uma situação ilícita para não pagar ou para pagar menos. O nome disso é evasão fiscal. E como na situação anterior, o fato de dizer que após a ocorrência do fatirador é uma regra, porém existem exceções, que é quando o caso, um exemplo, emite uma nota fiscal fraudulenta antes da mercadoria circular. Sim, eu posso
fato gerador aconteceu, mas eu vou escriturar de uma maneira fraudulenta e ilícita para pagar menos tributo. Ok, foi depois. No entanto, ó, eu já vou circular essa mercadoria e já emito a nota fiscal fraudulenta antes dela circular. Então, uma situação que é uma evasão fiscal, foi um meio ilícito, mas foi antes da ocorrência do fato gerador. Enfim, o que você precisa saber aqui é que existe a elisão, que é um meio ilícito, e existe a evasão fiscal. Tem uma terceira categoria que a doutrina chama de elisão, que é lícito, mas é uma elisão ineficaz, segundo a doutrina, ou também chamada de elusão fiscal, que é basicamente o seguinte: utilizar-se de situações formalmente ilícitas, porém dissimula o real acontecimento para que venha ou não pagar tributo ou menos tributos. Então é o que a doutrina chama de um formato artificioso. Usa os artifícios da própria lei para tentar se valer de alguma situação e pagar menos do que se fizesse de um jeito não dissimulado, né? Então veja bem aí, ó, que está escrito aí: simula negócio jurídico para dissimular o fato gerador, né? No sentido de ou esconder o fato, ou falar que está praticando um outro fato que vai gerar menos tributo, ou então simular que eu sou isento, mas não sou, enfim. É o chamado abuso de forma, é um artifício. Tem aparência de ilicitude, mas na verdade não é. E aqui eu tenho um exemplo que eu vou fazer o seguinte: vou explicar melhor esse exemplo quando eu trouxer a situação do CTN. Para que eu expliquei isso tudo? Para dizer a você que a análise das circunstâncias, se é uma elisão fiscal, se é uma evasão fiscal, ou se é uma elisão ineficaz ou elusão, é importante porque o CTN estabeleceu uma norma que a doutrina chama de norma geral anti-elisão. No caso, seria anti-elisão ineficaz, obviamente, porque a elisão, então tem até alguma doutrina faz esse apontamento, chama de norma anti-elisão, outra doutrina critica, porque se a elisão é lícita, não devia ser norma anti-elisão, mas é uma norma de anti-elisão ineficaz, ou anti-elusão, que é a norma do artigo 116, parágrafo 2º, que permite que a autoridade administrativa, ou seja, o fiscal que estiver analisando determinado caso, ele poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação. Isso, os elementos é porque aqueles 5 elementos, por exemplo, quantitativo. Observar os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, o que você precisa entender aqui nesse 116, parágrafo único, quem faz isso? Quem é que coloca em prática a norma geral anti-elisão? É uma autoridade administrativa que está ali analisando a situação e na hora de cobrar o tributo, ele se depara e considera o seguinte: opa, houve uma dissimulação, houve um abuso de forma, houve algo estranho aqui que realmente, de fato, não é isso. Então, a autoridade administrativa constatou que houve uma dissimulação, ele desconsidera esse negócio jurídico que foi feito para cobrar o tributo que ele acha que o negócio realmente foi feito. Então, dissimulou, eu não quero saber o que está sendo aqui esse negócio jurídico dissimulado. Eu quero saber exatamente o que aconteceu ou qual era a intenção da prática no contribuinte para poder desconsiderar esse negócio jurídico e cobrar o imposto devido, ou o tributo devido. Provavelmente ele fez isso para pagar menos ou para não pagar. E aí, exatamente, ao constatar essa dissimulação, eu desconsidero o negócio e cobro de maneira com que realmente deve ser cobrado. Uma terceira observação sobre esse 116, parágrafo único alguns vão considerar essa norma de eficácia limitada, dizendo assim: como que essa autoridade administrativa vai fazer isso? Ele vai fazer isso de acordo com o que tiver estabelecido em lei ordinária. Aí você não tem uma lei ordinária. E aí alguns doutrinadores vão dizer: então não se aplica, não pode aplicar isso aqui. Não, pode porque as próprias legislações instituidoras de tributos, ou a legislação de PAT, né, de processo administrativo tributário, ou de fiscalizações dos entes políticos, já prevêem procedimentos que vão aplicar o artigo 116, parágrafo único. Então, apesar de não ter uma lei ordinária geral tratando sobre o tema, existem leis específicas de cada um dos entes. Então, esse artigo 116, parágrafo único, ele é um instrumento de combate ao planejamento tributário, que seria lícito, mas é um planejamento feito com abuso de forma e de direito, e ele visa evitar a elisão ineficaz ou a elusão fiscal.
Parte da doutrina, obviamente, os tributaristas que defendem contribuintes vão considerar inconstitucional, porque se a lei prevê, se a lei admite que determinado negócio seja feito daquele jeito, não caberia a uma autoridade administrativa desconsiderar. Mas, como essa norma coaduna com o que acontece, né, com a tendência internacional, apesar da doutrina considerar inconstitucional, nunca foi declarado pelo STF e está sendo plenamente aplicável. Ou seja, para efeitos de concurso público de prova, você tem que saber que o artigo 116, parágrafo único, é aplicável, é legal, é constitucional. Por quê? Porque exatamente a possibilidade da autoridade fiscal fazer isso é que permite uma interpretação econômica e a aplicação da justiça fiscal. Porque quem teria mais poderes ou conhecimentos para utilizar-se de artifícios com abuso de forma, estaria pagando menos tributo do que o seu concorrente que não se utiliza dessas condições, e isso não causaria justiça fiscal. Então, basicamente, né, meio que repetindo tudo que eu falei e trazendo o exemplo à tona para a gente poder visualizar melhor. Dada essa autorização a uma autoridade administrativa para desconsiderar determinados negócios jurídicos. Detalhe, não desconstitui o negócio. Então, aquele negócio não vai ser considerado nulo, não vai ser desconstituído e desfeito. Não, o negócio continua lá, sei lá, uma compra e venda, uma doação, ou qualquer coisa, uma instituição de sociedade. Beleza, tá valendo. No entanto, a autoridade vai fazer o seguinte, ok, pode valer tudo aí, mas eu vou cobrar o tributo do jeito certo aqui. Então, ela desconsidera e cobra o tributo. O negócio não fica desconstituído. Né? Desconsidera prefeito de cobrar tributos. Pode fazer isso? Ah, sim. E um detalhe se não tivesse essa lei, teria que, de repente, protocolar um tipo de ação no Poder Judiciário para que um juiz fizesse essa análise. Desconsiderar não precisa nada disso, porque a própria aplicação legal permite que a autoridade administrativa faça isso. Observar os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, apesar do termo, né, ele tem aplicação sim imediata em função do que eu já expliquei. Procedimentos administrativos já existentes e o contribuinte praticar o fato gerador, mas ocultá-lo mediante roupagem jurídica distinta daquele que corresponde, estará abusando da forma jurídica incorrendo em evasão. Bom, temos aí, sei lá, 2 exemplos. Vamos tentar te explicar aqui, olha aqui para mim. Primeiro dos exemplos, existe uma imunidade tributária que é quando um imóvel é incorporado ao patrimônio de uma sociedade como contribuição ao capital social. Então, olha só, se eu tenho 2 sócios, um tem 500 mil, cada um vai investir 500 mil de incorporação no capital social daquela sociedade. No entanto, um deles tem 500 mil em dinheiro, o outro tem 500 mil em imóvel. Eles podem fazer uma sociedade, um incorporando 500 mil em dinheiro, outro com imóvel? Pode, e aí toca a sociedade. Beleza, não tem problema nenhum, capital social daquela sociedade 1 milhão. No entanto, qual é o exemplo em que eu aplicaria aqui o 116, parágrafo único? Em que 2 pessoas, uma quer vender o imóvel para a outra. Aí, se eles venderem, eles vão ter que pagar o ITBI, de geralmente 2% sobre, né, depende de cada município, mas vamos assumir que seja 2%. 500 mil, 2%, dá quanto? 5 mil, 10 mil. Vai pagar, aí a gente fala, não quero pagar 10 mil não. Beleza, então o que eles fazem? Eles vão montar uma sociedade? Vamos, sócio A bota 500 mil em dinheiro, sócio B bota 500 mil em imóvel. Isso é imune do ITBI, não paga ITBI, ok. Passado 1 mês, 2 meses, eles extinguem a sociedade, eles liquidam, e aí nessa liquidação eles pegam lá um patrimônio de 1 milhão e falam, sócio A, você fica com 500 mil, sócio B, você fica com 500 mil. Só que agora eles invertem. O sócio A fica com 500 mil representando o imóvel, o sócio B 500 mil em dinheiro. Ou seja, percebeu-se nitidamente que eles dissimularam uma circunstância que foi criação de sociedade e extinção, para que pudessem burlar ou dissimular a cobrança do ITBI. Se o fiscal municipal verificar nesse negócio jurídico, instituição e liquidação de sociedade, que houve uma dissimulação para se pagar menos imposto, ele vai desconsiderar a sociedade e vai cobrar o ITBI devido. Beleza? É isso que a outra situação também que pode acontecer. Determinado pai quer doar um imóvel para o seu filho. O ITCMD, que é um imposto sobre doação, geralmente tem alíquota maior do que a do ITBI. Então, digamos que a alíquota de um ITCMD seja 5%. Ele vai doar um imóvel de 1 milhão, ele vai ter que pagar 50 mil para poder fazer essa doação.
Evitando isso, ele faz o seguinte: meu filho, em vez de fazer uma doação, um instrumento de doação para você, vamos fazer um contrato de compra e venda, onde você me compra esse imóvel. E aí a gente vai pagar um ITBI de 2%, que é 20 mil nesse imóvel de 1 milhão. Então, em vez de pagar 50, a gente paga 20. Vamos fazer isso? Vamos. Aí fazem isso. Se o fiscal entender e perceber, descobrir que isso é uma dissimulação, por quê? Qual o problema? Um pai pode vender por filho, né? Tem as outras circunstâncias da lei civil, mas desconsidera. Pode, não tem problema nenhum vender. No entanto, houve um abuso de forma aqui para poder pagar menos tributo. Então, o fiscal vai constatar isso e vai, no caso, provavelmente, um fiscal estadual, a desconsiderar a compra e venda, considerando doação e cobrando o ITCMD devido. Tudo isso está escrito nesse exemplo aí. Contribuinte que, no lugar de efetuar a doação de imóvel, e, portanto, sujeitar-se à tributação do ITCMD, integraliza o imóvel no capital social da empresa, imunizando-o de tributo de transmissão, e a posterior desfaz a sociedade, recebendo parte em dinheiro e outro sócio a propriedade, dissimulou sua consciência para gerador ou simula compra e venda para um filho ao invés de doação. E aqui eu tenho um quadrinho que mostra a diferença entre esses três institutos. Elisão, que é uma conduta lícita, né? Determinada empresa, tendo como base de estudo realizado por um escritório especializado, por essa contrata um planejamento e diminui a sua carga de ICMS. Ok. Eu tenho a evasão, que essa é ilegal, é uma sonegação, é uma conduta ilícita, por exemplo, alterar a nota fiscal com a finalidade de pagar menos, e eu tenho a elusão, ou também chamada elisão ineficaz, né? Que é uma conduta também considerada ilícita por abuso de forma, porque dissimula, porque é uma conduta formalmente ilícita, né, e que geraria uma tributação, mas pode ser desconsiderada para efeitos de cobrança de tributo. Por fim, nós temos o artigo 118, que fala o seguinte: a definição legal do fato gerador é interpretada. Né? Alguma crítica doutrinária, mais uma vez, que esse artigo 118 devia estar na parte lá que trata sobre interpretação das normas tributárias, mas o que ele está falando é o seguinte, assim, vou definir o fato gerador, eu não vou analisar a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes. Por quê? Porque não cabe, né, a lei tributária analisar se determinado ato jurídico é válido, né, praticado pelo contribuinte responsável terceiro, bem como a sua natureza. E também dos efeitos desses fatos efetivamente. Então, o aplicador do direito tributário na hora de cobrar, ele não vai interpretar, não, peraí, vamos ver se é válido o ato, vamos ver quais foram os efeitos desse ato, se bom, se ruim, não, nada disso. Eu tenho a hipótese de incidência, a norma prevê, aconteceu, cobra e deve ser cobrado. A validade jurídica do ato, o que seria isso, né, dentro do direito civil que se aprende lá? Agente capaz, o objeto lícito, utilizar-se da forma adequada. Então, isso tudo não é analisado para efeitos de aplicação do fato gerador. Por exemplo, então aqui, essa é a aplicação do chamado princípio denominado da pecúnia não holética. A gente aprende quando a gente aprende e estuda o conceito de tributo no artigo 3º, quando ele fala que a tributo é a prestação pecuniária compulsória em dinheiro, em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito. Então, é a aplicação do pecúnia não olete, não constitui sanção de ato ilícito. O exemplo clássico é que ele está passeando lá, imperador romano e o seu filho, e o Império Romano, mesmo sendo muito rico, cobrava tributo sobre as latrinas. Lá, a pessoa vai lá fazer suas necessidades fisiológicas e tem que pagar um tributo por aquilo. E aí o filho do imperador pergunta, mas como pode a gente ficar arrecadando esse dinheiro de uma situação tão degradante e suja? Aí o imperador pega uma moeda, entrega para o filho e fala, cheira aqui, tem cheiro? Não, não tem cheiro então, o importante é o dinheiro, não e que esse dinheiro não tem cheiro de latrina, então isso é que importa, vamos cobrar. Por quê? Porque seria a mesma regra aplicando hoje, pecúnia não olete, ou seja, dinheiro não tem cheiro. Veja bem, a hipótese de incidência descreve um fato econômico neutro, auferir renda, circular mercadoria, ser proprietário do IPTU. Né? São irrelevantes para a ocorrência do fato gerador a natureza do objeto dos atos praticados e os efeitos que decorram desses atos. O aplicador do direito tributário, na análise da ocorrência do fato gerador,
não considera a validade ou invalidade do ato praticado, e nem a questão de ser lícito ou ilícito, muito menos os efeitos desses atos. Por exemplo, venda de entorpecente. Então, olha só, qual que é esse... Eu tenho alguns clássicos exemplos, né? Mas um deles é, o traficante de droga, o cara vende droga, e aquilo gera uma renda para ele. Teoricamente, a Receita Federal podia ir lá e cobrar. Deixa eu ver aqui qual, além de todas as outras punições, enfim, todas as análises penais e criminais, ele não poderia dizer assim, olha, Receita Federal, eu não vou te pagar esse tributo de imposto de renda não, porque eu já estou sendo punido, já fui preso, já tenho que pagar aqui, cumprir minhas penas e determinadas coisas. Ou seja, ele poderia se beneficiar da própria torpeza? Não. A Receita Federal vai apurar, opa, você oferiu uma renda de tanto com venda de drogas, vou te cobrar imposto de renda sobre isso. Então é basicamente isso. O exemplo de drogas poderia ser qualquer outro exemplo nesse sentido, né? De atividades ilícitas ou de validades ou não dessas atividades. Assim seria o mesmo caso de um negócio jurídico feito por um incapaz. E aí foi feito lá um ITBI, compra e venda de um imóvel. Vai incidir ITBI? Vai. E aí, não, eu não vou pagar ITBI não, porque eu sou incapaz, não devia ter pago. Não, não importa a habilidade jurídica. Se foi negócio que se enquadrou no fatiador do ITBI, tem que pagar o imposto devido. Aí eu tenho uma previsão aqui, um julgado informativo do STF que meio que consolida o artigo 118. Vamos ver. É possível a incidência da tributação sobre valores arrecadados em virtude de atividade ilícita, consoante o artigo 118. E é exatamente com base nessa situação que a primeira turma do STF conheceu parcialmente de habeas corpus e, na parte conhecida por maioria, denegou a ordem. Na espécie, o paciente fora condenado pelo crime previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8137, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, e o habeas corpus sustentava o seguinte, a tipicidade de conduta, porque inexistiria obrigação tributária derivada de contravenção penal de jogo do bicho. O ministro Dias Toffoli assinalou que a definição legal do fatiador deveria ser interpretada ao que diz o artigo 118, com a abstração da validade jurídica da atividade efetivamente praticada, bem como da natureza de seu objeto ou de seus efeitos. Ressaltou que a possibilidade de tributação de renda obtida em razão da conduta ilícita consubstar-se-ia no princípio do não olete, ou seja, não tem cheiro. Acrescentou que seria contraditório o não pagamento do imposto proveniente de ato ilegal, pois haveria locupletamento da própria torpeza em detrimento do interesse público da satisfação das necessidades coletivas, a qual se daria por meio da exação tributária, né? Então, vencido o ministro Marco Aurélio, que concedia a ordem por entender que o recolhimento de tributo pressuporia atividade legítima, precedente citado. Então, é esse o informativo do STF que coaduna e também traz um exemplo de aplicação do artigo 118. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui nesse longo vídeo de mais de 1 hora. Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima.